galera, tudo bom? Kleber por aqui. Olha só, eu estou muito empolgado porque hoje é o nosso episódio de estreia. Estreia do quê? O EcoSalos. EcoSalos é um podcast focado no ecossistema de saúde e bem-estar. Mas nós vamos começar aqui falando, não só de saúde e bem-estar, mas também sobre negócios de saúde e bem-estar. Então, esse primeiro episódio nós vamos falar sobre a importância das pessoas. E eu estou com uma pessoa aqui que eu falo que é uma das pessoas que mais entende de gente. Por quê? Porque essa pessoa me ajudou tanto na minha trajetória profissional, mas principalmente no meu desenvolvimento pessoal. Com vocês, Rosângela Manfredini. Tudo bem, Rosângela? Tudo Seja muito bem-vinda no nosso episódio de estreia, EcoSalos, o podcast da saúde e do bem-estar. Nasceu, hein? Que maravilha. Quanto tempo que eu falo para você, né? Isso. Que uma hora ia dar certo e que a estreia seria contigo. Que bom, estou lisonjeada, muito feliz. Falar de gente, para mim, é um privilégio, né? E estar aqui com você, que acredita em pessoas e que valida essa posição, é sensacional. Legal, Rosângela. Mas antes da gente começar o assunto propriamente dito, conta para a nossa audiência quem é Rosângela Manfredini, qual é a história que você tem, com as empresas do Grupo Salos, Você conheceu, a doutora Carla lá atrás. Se você puder contar um pouco da história, de onde veio a Rosângela, qual é a sua formação, qual é a sua trajetória profissional, enfim, compartilhe um pouquinho para a gente. Bom, eu tenho formação em psicologia e durante o meu estágio eu iniciei na Breda Turismo, uma das empresas do Grupo Constantino. Depois trabalhei na holding desta empresa e quando eu estava dentro da Breda, o meu pai foi um dia numa dentista que chamava Carla, sabe? Lá em cima da padaria, bem no início. E chegou em casa, trouxe uma sacola de roupas e disse para mim: a doutora Carla pediu para eu te entregar. Mas foi no dentista ou foi numa loja? Foi nas duas coisas. Ela quis me conhecer e eu fui até lá, levei a sacola de roupas de volta e ela entendeu que eu trabalhava numa empresa e que existia a possibilidade de ela montar um consultório dentro dessa empresa. E assim aconteceu. A Breda teve um consultório da Sorridentes internamente. Isso facilitou muito a minha vida enquanto RH, porque reduzia absenteísmo, cuidava das pessoas. E a Carla sempre foi uma parceira da área de recursos humanos, Ela sempre promovia ações, eventos, brindes para os colaboradores, foi muito legal. E a minha história com a Carla começa assim. Depois, eu estive dentro das ações da Gol Linhas Aéreas, Então, eu fui convidada... Para quem não sabe, pessoal, o Grupo Áurea é uma empresa de viação, de ônibus. É uma holding, que a gente não sabia. Eu sabia da Breda, que era um ônibus que ia São Paulo, Jabaquara, o litoral, mas eles tinham empresas de ônibus pelo Brasil inteiro, Isso, tanto no rodoviário quanto no urbano. E depois veio o braço da aviação. Que foi isso em 2002, se não me engano. Foi o ano que eu comecei a fazer odontologia. Eu lembro muito bem de um dia que um professor meu falou: gente, vocês precisam voar de Gol, porque um Guaraná, um lanchinho, mas avião novinho com preço super justo, Que aí veio a primeira companhia low cost do Brasil. No século XXI, e você participou de todo esse nascimento da Gol Linhas Aéreas. E o que você fez nesse nascimento da Gol Linhas Aéreas? Contratei pessoas, levei a cultura da família para este novo desenho, para esse novo negócio. E conduzir as pessoas para a melhor empresa, Conduzir para que as pessoas fizessem nascer uma grande companhia aérea. Contratar um motorista é a mesma coisa que contratar um piloto? Quando a gente fala de gente, sim. Porque eles precisam de atenção, eles precisam de afeto, eles precisam de cuidado, precisam de orientação, precisam de treinamento, tudo que um ser humano precisa dentro de uma organização, Então, as hierarquias, elas são diferentes, mas as pessoas são iguais. Legal. E depois da Gol, para onde é que você foi? E depois da Gol, sim, para o Grupo Salos, Então, na época, Sorridentes, muito forte. E depois evoluímos para mais de 400 lojas, quando eu saí daqui. Foram 11 anos trabalhando com o grupo e cuidando de todos os franqueados. Foi aí um grande salto na minha carreira. Porque até então eu era o RH, eu era a gestão de pessoas. E no Grupo Salos, na franchising, eu consegui entender o que era ser empresário, o que era ser um empreendedor, o que era cuidar de uma marca, o que era ter um DRE, o que era prestar contas.
legal você falar dessa questão empreendedora da coisa, mas assim como eu falei na abertura, você foi trabalhar, você saiu de uma empresa, era familiar, né? O Grupo Áurea é uma empresa familiar, mas era uma empresa já gigante, né? Uma empresa de aviação, né? Cheia de processos, cheia de governança. E aí você veio trabalhar numa empresa familiar, onde a presidente da empresa é uma mulher super empoderada e o vice-presidente, no caso, eu, né? Um cara muito mais tranquilo. E aí você me falou das questões das nossas diferenças de perfil. E eu jamais sabia, não sabia na época, que existia perfil comportamental. Muita gente que vai assistir nosso podcast deve viver esse mesmo dilema, né? Empreender em casal, empreender em família. E, às vezes, a gente, mesmo sendo da família, marido, mulher, pai, filho, a gente não conhece muito a questão comportamental na questão da ciência. Você pode contribuir com os nossos espectadores? Que perfil era a Carla? Que perfil era o Kleber? Aonde isso tem convergência e aonde o bicho pega, onde tem divergência? Porque eu acho que esse é o nosso tema, senhores. Perfil comportamental. Você conhece sobre perfil comportamental? Você sabe os benefícios que você pode ter em se desenvolver e sabendo cada vez mais sobre perfil comportamental? Eu estou aqui com uma das maiores especialistas nisso. Bom, William Marston, professor de Harvard, criou esta ferramenta e essa metodologia que se chama DISC. É uma das ferramentas. Existem várias para se analisar perfil comportamental. O DISC é o que eu utilizo no meu dia a dia. E o DISC mostra claramente que as pessoas, elas são diferentes, elas possuem objetivos diferentes, motivações diferentes. E dentro de uma organização, elas se tornam iguais, elas querem ser iguais. E a grande perda que acontece é quando eu quero me encaixar no que o outro quer que eu faça. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei doutora Carla com um perfil dominante e doutor Kleber com um perfil conforme. O DISC, ele é uma abreviação, né? Isso. O que dizia as letrinhas ali? Quando Marston mapeou os comportamentos, ele estabeleceu, então, 4 grandes estilos. Tá. Dividiu a população em 4 grandes estilos. O primeiro é a dominância, o segundo é a influência, o terceiro é a estabilidade e o quarto é a conformidade. Então, a doutora Carla é um D, dominante. Um D, dominância. Acho que 100% das mulheres são dominantes. Mais ou menos. Todos nós temos os 4 perfis, mas um deles se apresenta com maior intensidade e é como nós somos reconhecidos no meio. E a doutora Carla tem a dominância como o fator principal e o segundo fator dela é a influência. Você tem o seu perfil na conformidade e na estabilidade. Então, são perfis antagônicos por natureza. Os 2 perfis completamente antagônicos. Eles não conversariam. Naturalmente não se conversam, mas se atraem porque se complementam. Até se casam, né? E até se casam, porque um precisa do outro para poder existir. Sozinhos eles não continuam, eles param. E foi sobre isso que nós falamos naquela época, né? E muitos casais me procuram para dizer o que é que eu faço para continuar tendo a empresa e não escolher o marido ou a esposa em função da empresa, né? Dá para usar, então, DISC em terapia de casal? Dá para usar em terapia de casal. Eu sou testemunha disso. E, gente, olha só, isso é tão verdade que só a experiência mostra a importância de você saber o perfil comportamental do seu colega de trabalho, da sua esposa, do seu marido. A Carla, com esse perfil dominante dela e com a influência, ela tem um jeito muito peculiar de resolver as coisas. E o que deu muito certo na nossa relação foi a gente entender isso daí. Não foi fácil, né? Demorou um pouco, mas eu brinco que a Carla é a locomotiva, ela vai abrindo o caminho, ela vai desbravando, e eu vou atrás organizando o que ela está construindo, né? Para ter a sustentação das coisas. É mais ou menos isso que os nossos perfis se colaboram? Isso. O perfil conforme ele é um estrategista nato.
Então, ele tem passado, presente e futuro na sua leitura de mundo. Ele consegue antecipar cenários, ele olha e vê o que vai acontecer, porque a matriz dele é falhar zero. Então, ele precisa se dedicar, ele precisa estudar, ele precisa analisar para ver o que vai acontecer. Tudo isso irrita demais o dominante. Porque o dominante quer fazer, não quer estudar, não quer saber se vai dar certo, vai dar errado. Na cabeça dele deu certo. E se der errado, ele faz de novo, ele começa de novo. O conforme, não. Ele precisa que dê certo da primeira vez. E como ele estuda muito, como ele se esforça muito, ele pode demorar um pouco mais para fazer as entregas, mas ele quer entregar perfeito. E o dominante quer entregar na hora. É aí que existe o conflito. Rosângela, a questão da sobreposição. O dominante, ele vai fazer de tudo para fazer do jeito dele. Ele é muito mais convincente, né? Ainda mais no caso que é um DI, né? Que ele também tem a influência. E aí, o S, o C, ele se sujeita? Como é que é lidar na questão da imposição? É possível? A gente tem que entender o seguinte, que quando eu quero me desenvolver e eu quero entender o meu perfil, eu entendo quem eu sou, entendo os limites que eu tenho e o que eu causo no outro, para poder dizer, tenho que parar ou tenho que seguir adiante. Então, o C, para poder conviver com D, ele vai precisar deixar ele mandar. E vai chegar um momento que ele vai se perder e ele vai voltar atrás e dizer, me socorre, eu estou me afogando, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Deus, isso vem assim no automático? É muito sério. Como é que eu chego nessa maturidade? É o tempo? Como é que eu posso treinar? Porque provavelmente tem muita gente que deve sofrer com isso, né? Achar que a pessoa não entende, né? Eu errei, escolhi a pessoa errada para seguir a minha jornada de vida, né? Como é que eu posso me aperfeiçoar nesse relacionamento? Autoconhecimento é o ponto de partida. Eu preciso me conhecer, eu preciso buscar ajuda, eu preciso querer em primeiro lugar. E o dominante, ele não acha que precisa pedir ajuda, porque ele foi criado e formado para fazer tudo sozinho. Ele já sabe tudo. Mas porque ele, não é por mal, né? Não é por arrogância, por prepotência, é porque ele foi adulto muito cedo. Ele teve que crescer muito cedo e fazer as coisas sozinho. Então, ele faz tudo sozinho e demonstra fraqueza se pedir ajuda. Só que quando ele se perde, chega um momento que ele se perde, e isso acontece com os mas deve ser também muito difícil, mesmo ele se perdendo, ele assumir que ele está perdido, né? Mas tem um momento, se você tiver paciência e acessar e deixar a emoção dele vir, ele consegue te dizer, errei, preciso de ajuda. Mas sozinho com você, sabe? O bastidor precisa ser trabalhado, porque ele não vai aceitar e falar isso em público. E quando ele descobre que junto com as pessoas ele fica maior, e aí é um processo terapêutico, um processo de desenvolvimento, aí sim ele fica muito forte, porque ele passa a compor as pessoas. O D tem uma facilidade de ter uma relação utilitária com as pessoas. Então ele utiliza as pessoas para realizar as atividades que ele precisa. Quando ele entende que ele consegue compor essas pessoas na equipe dele e que essas pessoas estão ali para ajudá-lo, que essas pessoas se surpreendem com eles e veem nele um grande líder, ninguém segura ele. Rosângela, você falou de um processo terapêutico no meu tempo, né? Quando eles já fazem, sei lá, quase 20 anos, a gente tinha ali um processo que tinha uma mentoria, né, que o D precisaria se inspirar em alguém. E hoje em dia a gente vê muito mais acesso nessa questão de mentorias. É um bom tratamento ou uma boa indicação esse D encontrar um ecossistema para que ele possa se desenvolver? Ou ele vai conseguir, já que ele é um dominante, será que ele precisa de estar dentro de um ecossistema ou ele já é o cara, né? É assim, ele pode até acreditar que ele é o cara, porque ele tem autoconfiança, ele tem coragem para iniciar coisas, e se ninguém quiser ir com ele, ele vai sozinho, ninguém segura. Então, naturalmente, ele acha que ele não precisa de ninguém. Só que vai chegar um momento de vida que ele vai encontrar com pessoas e vai começar a ser tocado. E aí é tocado mesmo. Ele vai começar a olhar para o mundo e dizer,
o que eu estou fazendo já não está me dando os resultados que eu preciso ter. Aí ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar informações. E ele começa a acessar, então, ecossistemas que tenham pessoas que complementem esse perfil. E ele começa a ver que essas pessoas estão dando certo. Que mesmo sendo dominantes, elas possuem um outro atributo, que é o cuidar, que é o pensar, que é o parar, que é o relaxar. E que isso não impede de você ter sucesso. Quando ele entende isso, aí sim ele se transforma. E quando ele começa a se transformar, é um processo dolorido, porque ele não reconhece, ele tem medo de perder as forças. É um momento, é o ápice, né? É a hora que ele reconhece que ele precisa mudar, mas tem medo de mudar e perder tudo que ele construiu. Então, a chance dele voltar é muito grande. E aí, quando ele volta, ele se perde. Então, ele precisa ser encorajado, entusiasmado a buscar, sim, esse grupo e referências que façam ele continuar nesse processo. Que coisa. A gente vai entrar agora, antes da gente entrar, né, eu gostaria que você falasse do perfil comportamental dentro das empresas ali. Nos departamentos, a importância do perfil comportamental também no relacionamento cliente-fornecedor, né, no momento da venda. Mas antes, Rosângela, essa experiência que eu vivenciei contigo e esse autoconhecimento em relação ao DISC fez com que eu fizesse o DISC dos meus filhos. Né? Eu tenho o João Pedro com 22 anos, vai se formar agora, o Davi com 21 anos, e eles são extremamente diferentes. E o DISC ajudou eu, como pai, a lidar tanto com um quanto com o outro. Então, o João Pedro, ele é muito parecido com a Carla. Então, ele tem um D bastante grande, bastante forte. Ele também tem um I bastante elevado. E o Davi, ele é um cara mais do relacionamento. É um cara que, sabe, é um cara legal para estar na roda. Né? Eu acho que ele é IS. Né? Então, é recomendado, Rosângela, você recomendaria para que as pessoas dentro do seu núcleo familiar façam DISC? Olha só, nós temos então o dominante, o influente, o estável e o conforme. Dentro das organizações, os processos seletivos iniciados por essa ferramenta, as chances de darem certo, a colocação do profissional dentro da empresa, são 80% maiores do que aquelas empresas que simplesmente olham o currículo e entrevistam a pessoa. Então, eu tenho base e parâmetro nessa ferramenta para entender a vaga que eu tenho, qual é o perfil que deve sentar nela. Porque quando eu estou alinhado ao meu perfil, eu não faço força para realizar as atividades. Naturalmente, eu realizo as minhas atividades. Bom, então as empresas, elas utilizam o DISC para treinamento, desenvolvimento, assessment. Em casa, eu posso usar o DISC? Eu, quando me casei com o Luiz, nós fomos fazer o DISC. E o Luiz falou para mim assim... Antes ou depois? Antes de casar. Então tinha um risco de, dependendo da sua análise, o casamento não acontecer. O que aconteceu, ele falou para mim, namoramos há 9 anos. E se der errado esse DISC, o que a gente faz agora? Aí eu falei, não vai dar errado, a gente só vai se conhecer melhor. E aí sim, um profissional nos apresentou o DISC, eu já conhecia a ferramenta, ele ainda não, profundamente, e aí ele nos apresentou e disse exatamente quais seriam os nossos pontos de atrito. E nós atritamos durante o casamento exatamente nesses pontos. Qual foi a diferença? Que eu já sabia onde estava o buraco e ele também. Quando você e o não Luizão mapeia... deve ser um Dzão. Não, ele é um C. Ah, é um C? Ele é um C. Então, ele precisa de método, ele precisa de norma, ele precisa de regra, ele precisa de tempo, ele precisa planejar. Eu não preciso de tudo isso para fazer as coisas. Então, eu saio fazendo as coisas e eu atropelo muitas vezes, passo por cima. Ele não faz. Provavelmente o teu D é bem maior, né? Desenvolvi trabalhando com a doutora Carla. Ô, Rosângela. E aí, Cleber, só para fechar, quando eu tenho mapeado o perfil comportamental da minha família, eu consigo saber onde estão os pontos que eu posso negativamente entrar e onde estão os pontos que eu preciso reforçar positivamente. Então, você não cai mais nas ciladas, né? Você não é pego de surpresa. Está mapeada a relação, tanto dos filhos quanto de marido e mulher. E aí, o tempo todo, a gente diz assim, olha lá, lembra lá do DISC quando nós fizemos? Estamos entrando nisso de novo. Opa, verdade, vamos sair. Você falou do lembra, é assim, quando a gente busca pelo DISC na internet,
né, e em imagens, você vê um quadrado, né? Muitas vezes você vê o quadrado ali como imagem. Uhum. E um dia eu vi uma pessoa mostrando o disque de forma redonda e ele explicou o seguinte: dependendo da sua experiência, da sua maturidade, você pode ter o seu perfil, mas devido à necessidade do momento, você meio que gira esse disque. Uhum. Então, assim, eu não sou, meu D não é tão forte, mas devido à minha função como empreendedor, empresário, vice-presidente, em algum momento o meu D vai aflorar. Você acredita nisso, que, de acordo com o seu desenvolvimento e sua experiência, você transita pelas letrinhas aí do disque? O ideal é que você entenda que você tem um perfil que é o seu perfil e que te mostra quem você é. Então, vamos imaginar que o C. Só que existem os outros 3 perfis que estão dentro de você. Eles estão lá e são forças que você precisa usar. Inconscientemente, a gente utiliza no dia a dia esses outros perfis. E às vezes a gente dá umas respostas, tem umas atitudes que a gente não entende muito bem. Parece que sai da rotina. E aí, o que acontece? Você está acessando informações e conhecimentos e performances que estão dentro de você que você nunca havia acessado. Quando eu conheço, eu sei. E aí, com consciência, que este momento eu preciso usar o D, este eu vou precisar usar o I, aquele eu vou precisar usar o S, e eu vou adequando com intenção a minha posição e a minha postura. E as pessoas me perguntam, então eu estou sendo de plástico, né? Não estou sendo de verdade? Não, você está usando os recursos que você tem da melhor maneira possível. Passa de ser inconsciente para ser uma postura consciente. Então, é bacana e a gente deve sim utilizar o perfil em todas as suas nuances. Que legal. Rosângela, vamos agora ir para o lado mais empresarial. Você já atua nessa área já há muitos anos. Eu tenho uma empresa. Se eu precisar dos serviços da Rosângela, o que a Rosângela oferece? Me fala o que a Rosângela oferece, o que você tem encontrado de principais dores nas empresas, porque acho que todas as empresas que têm gente têm os mesmos problemas. Que tipo de trabalho, né, que tipo de solução, qual é o nome da empresa que a Rosângela tem para resolver esses problemas que a gente encontra no nosso dia a dia? Rosângela Manfredini, gestão de pessoas, né? Então, eu usei o meu nome para... RM, gestão de pessoas. Bonito nome. Exatamente, para dizer que eu estou nesta organização, eu faço esta organização, e ela tem os valores que eu comungo, né? Quais são os valores da RM? Pessoas são importantes, ambientes colaborativos são importantes, e o querer mudar é importante também. Então, imagina uma casa com vários cômodos. Eu tenho o cômodo da área comercial, o cômodo do financeiro, o cômodo do marketing, o cômodo gestão de pessoas. Quando eu resolvi partir para a área de mentoria empresarial, partir para a área de desenvolvimento e sair do Grupo Salos, a minha grande intenção foi, eu quero levar para a maior quantidade de empresários que eu puder, que gestão de pessoas é um diferencial competitivo. E aí, o que eu encontro no mercado? Os cômodos de marketing, os cômodos de finanças, os cômodos de vendas, todos com as luzes acesas. E os de RH, de gestão de pessoas, com a luz apagada. Às vezes só tem o soquete, nem a lâmpada tem. Por quê? Porque as pessoas não enxergam ainda a importância de colocar gestão de pessoas na estratégia. E o meu trabalho é mostrar para este empresário que, se ele fizer isso, ele vai ter uma legião de pessoas ao lado dele para tocar os negócios. Em pleno 2024, você está me dizendo que existem empresas com as luzes apagadas. As pessoas, para muitas empresas, ainda não é uma prioridade. Ainda não é uma prioridade. E como é que a gente tem resultados como empresa sem o envolvimento das pessoas? As empresas atuam de forma mecânica e atuam com o departamento pessoal, né? Olham as pessoas como um insumo ali que elas têm para produzir. Então, a pessoa vai trabalhar, eu costumo dizer que ela deixa a cabeça dentro do armário e ela entra só com o corpo e executa a atividade. Só que ela não ajuda a pensar, ela não dá opinião, ela não dá ideias, não tem alma a empresa. E aí? É frio. Como é que você trata desse paciente? Porque você está falando e eu tenho
Eu falo muito com o meu time. Gente, uma empresa é um ecossistema, é um motor, não é uma engrenagem. Quando um departamento se comporta como uma engrenagem, ele faz o departamento dele uma área de excelência. Ele olha para o time dele e tal, mas ele está olhando a engrenagem do departamento dele. Só que uma empresa ela é muito maior do que um único departamento, né? Uma empresa vencedora são todos os departamentos entregando o seu melhor para o cliente. E como é que a gente pode fazer com que muitos executivos deixem de olhar sua engrenagem e comece a olhar o motor como um todo? A primeira coisa que eu faço é perguntar, porque o empresário ele não tem gestão de pessoas porque ele não quer. Ele não sabe como fazer, ele não sabe como cuidar. Às vezes não tem muita habilidade, tolerância e acha que é muito difícil. E aí eu digo para ele o seguinte, ele me diz assim, Rosângela, se eu te contratar, meu problema com gestão de pessoas vai acabar? Não. Você só vai ter consciência dele e vai saber o que fazer quando o problema surgir. Mas ele sempre vai surgir. Porque os problemas em marketing surgem, e os problemas no financeiro surgem, na área comercial surgem, gestão de pessoas é a mesma coisa. Você só vai estar ligado nesses problemas. E a gente começa assim, primeiro, gestão por perambulação. Ande pela sua empresa. Faço muito isso, Rosângela. Nos setores. Aliás, não tenho nem mesa. Isso. Você precisa sentir a sua empresa, sentir a sua equipe. Depois, conheça as pessoas que trabalham com você. Saiba qual é o perfil dela, saiba como ela é motivada, saiba o que ela pretende, qual é o sonho que ela tem. E entenda o que ela pensa da empresa e como ela pode crescer e se desenvolver aqui dentro. Qual é a contribuição dela para o seu negócio? Nossa, isso dá muito trabalho, dá trabalho mesmo. Mas Rosângela, é o começo. Rosângela, você falando assim, a gente pode simplificar em falar que ouvir a sua empresa pode ser um dos principais diferenciais do seu negócio? É o principal diferencial. A empresa tem alma, né? A empresa precisa que tenha uma escuta ativa, que a liderança como um todo tenha uma escuta ativa. E isso é o exemplo que vem de cima para baixo. A gente precisa ouvir as pessoas. É fundamental para eu poder entender, como eu ouço em casa os meus filhos, como eu ouço o meu esposo, a minha esposa. Né? E ouvir requer técnica, né? Você falou da questão do ouvir, eu lembro do livro, né, do Napoleão Hill, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que você tem até que se posicionar para ouvir. Mas, em contrapartida, num mundo cheio de correria, num mundo cheio de velocidade da informação, as pessoas parecem que não estão tendo mais tempo para ouvir com qualidade. Como é que nós vamos lidar no futuro com um problema como esse? As empresas que alavancam, elas são empresas que reconhecem que isso é importante. Então, criam-se rodas de conversa, criam-se storytellings, criam-se momentos de contação de histórias. E as pessoas amam ouvir histórias. Lá nos antepassados, lá nos homens da caverna, eles sentavam em volta da fogueira para ouvir histórias e contar histórias para os seus filhos. As histórias alimentam, as histórias fazem brilhar, as histórias fazem sonhar. Então, se o dono da empresa tem um tempo na agenda dele para ouvir, para conversar, para contar histórias, este é o grande começo. Porque ele dá o pontapé inicial e depois a liderança toda assimila essa cultura e vai até a ponta. Então, o saber ouvir é principal, é a atividade principal, porque sem ouvir eu não sei a expectativa do outro, eu não sei a intenção do outro, né? Eu atiro para qualquer lado, eu vou andando segundo as minhas informações, segundo aquilo que eu acredito. Então, dá trabalho. Por isso que os Ds sofrem tanto para ouvir, né? Por isso que os Is sofrem tanto para ouvir. S e C ouvem com mais atenção. Rosângela, conta para mim, com seus anos de experiência, qual foi o maior desafio que você encontrou hoje no mercado? Teve uma época que eu precisei entrevistar um vice-presidente de uma empresa e ele era altíssimo D. Quando eu olhei o perfil, eu disse para o presidente da empresa, tem certeza que você vai trazer essa pessoa para cá? Vou trazer. Rosângela, eu preciso que você converse com essa pessoa. E eu entrei na sala e disse assim, olá, tudo bem? Quanto tempo você tem
comigo. Aí ele fez assim, quanto tempo você precisa? Eu falei, 20 minutos. Ou seja, é muito comum, você está falando aí, assim, é muito comum quando a gente encontra um D, onde é o dono da própria empresa. E o exemplo que você está dando é que é um executivo que tem um D saindo da folha e que ele vai ter que interagir com o dono e com pares. Como é que é isso? Isso. E aí esta era a minha preocupação, porque o dono não tinha o perfil D e ele tinha. Então ele ia sair mandando em todo mundo e criando inclusive no dono da empresa. Um caos, né? E eu disse quanto tempo ele tinha, porque tempo para D é muito importante. E ele me disse, tá bom, 20 minutos, pode entrar. Sentei, comecei. Ficamos 1h40 falando sobre o perfil dele. O fato de você ter feito essa pergunta e ele ter tido o poder de dar os 20 minutos, ele te proporcionou 1 hora. Isso, você é o mandatário do processo dele. Entrei, ficamos 1h40. E no final eu peguei... Que sabedoria sua, né? No final eu peguei um quartzo rosa e dei para ele. E disse assim, se você colocar as pessoas no lugar certo, no teu nível de interesse, você vai ser o melhor vice-presidente dessa empresa. Mas por quê? E o melhor... Por que um quartzo? É o quê? Energia da pedra? O que é isso? Suavidade, né? Para ele ia funcionar como suavidade. E eu tinha dois riscos ali. Ou receber aquela pedra de volta em mim, ou que ele usasse para aquele fim. E foi isso que aconteceu. Porque ele queria realmente ser o melhor vice-presidente da organização. E quando eu criei o RH dedicado, a primeira vice-presidência que me chamou para ser implantado o RH dedicado foi ele. Exigia absurdamente das pessoas, tinha metas arrojadas, mas preparava o churrasco para a equipe. Comprava carne, cortava carne, servia os colaboradores. Ele aprendeu isso e sabia que fazer assim ia dar certo. Então então existe com ternura. Com certeza, com suavidade. E um dia encontrei ele no elevador de uma outra empresa. E ele te reconheceu. 8 anos. Ele tirou da mochila o quartzo rosa e mostrou para mim. Está comigo ainda, Rosângela. Que coisa interessante. Foi maravilhoso, me emociona de falar e eu sei, é só dar atenção. E essa pessoa precisa entender, dá para pedir ajuda, que você vai ficar melhor. Você pode manter o seu perfil, Sim. a sua força, mas se você tem a inteligência de encaixar a sua força e as pessoas que essa pessoa lidera perceber boa vontade, as pessoas aceitam o jeito que aquela pessoa é. Com certeza, porque o que a gente faz nas empresas? Você trabalha a liderança, o dono da empresa, mas você precisa também trabalhar a equipe para traduzir esse perfil. Não dá para simplesmente trabalhar com a alta liderança. O colaborador precisa entender que um D vai pedir entregas diferentes de um S, de um C e de um I. E que ele é só um D, nada mais que isso. Ele é só um S, ele é só um C, ele é só um I. Então, você tira um pouco esses rótulos, né, que existem nos perfis, que naturalmente é colocado, né? O D é truculento, o I é brincalhão, o S dorme, né? O C é parado demais. Não, vamos tirar esses rótulos e vamos entender que cada um é muito bom exatamente do jeito que é. A gente precisa só fazer uns ajustes. Hoje, na sua prática, né, na sua consultoria, é comum as empresas buscarem dentro dos seus departamentos uma análise de DISC 360 graus, saber de todas as pessoas do time, também do líder e vice-versa? Os organogramas dos meus clientes, eles vêm já com o perfil DISC. Então, quando você olha para a empresa, você entende o jeito daquela empresa. Se ela é dominante, se é uma empresa influente, conforme, estável. E aí você consegue, nos processos seletivos, dizer, nós temos uma empresa com perfil dominante. Para trabalhar aqui, precisa ser assim, assim, assim. Você está disposto a vir para cá? Então, a empresa tem o perfil dela também, que é a soma de tudo que existe dentro dela. E isso facilita o alinhamento de expectativa, né? Muito. É quase uma tradução, é quase um abrir as portas para que as coisas não travem mais. Porque
Porque quando você não conhece o time, quando eles não se conhecem, quando eles se julgam, as coisas impactam, as coisas não andam. À medida que eu tiro o pano preto das relações e mostro quem é quem, e que as pessoas precisam ser respeitadas na sua individualidade, perfeito. E cada um precisa olhar os seus processos e melhorá-los individualmente também. Então, este é o caminho, tirar o pano preto da relação. Todo mundo tem que aparecer. Eu preciso conhecer todo mundo. Rosângela, vamos caminhar para o nosso finalmente, né? O assunto é maravilhoso, daria para a gente ficar Sim. aqui o dia inteiro, a noite inteira. Eu gosto de gente. Rosângela, que livros você pode estar indicando para nós, para que a gente possa usar como uma ferramenta complementar depois desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar aqui no nosso podcast? O do próprio DISC, que fala da emoção das pessoas normais, é bem bacana. Não é um livro de psicólogo, um livro para quem quer estudar profundamente o comportamento humano. Este é um livro para entrar em contato com este conteúdo. Não, né? é um livro de psicologia, Não, só não, psicólogo. não. Qualquer pessoa tranquilo pode de ler. Qualquer pessoa pode ler. E o outro é A Coragem de Ser Imperfeito. Legal. Como é que é esse livro? Os processos que causam falta de desenvolvimento ou coragem para se autodesenvolver é exatamente porque você não quer se olhar e entender que existem pequenos movimentos internos que te fazem se sentir imperfeito. E você não quer mostrar a imperfeição, você só quer mostrar o seu lado bom, né? Você quer mostrar só que você manda em tudo, que você comanda tudo, que você consegue tudo. E A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que te mostra, dá para relaxar, dá para dizer não, dá para dizer não consigo, dá para dizer posso parar, dá para dizer não quero. Então, eu Tudo sugiro tem o seu que momento. esses 2 livros as pessoas leiam e se aprofundem e coloquem isso como rotina na vida. É importante. Agora eu quero falar com a Rosângela, eu quero contratar a Rosângela, eu quero encontrar a Rosângela. Aonde que eu te encontro, Rosângela? Estou no Instagram, @Rosângela Manfredini. Lá tem todos os meus contatos e os acessos. Rosângela, antes de terminar, eu gostaria de fazer um ping-pong contigo aqui. Tá bom? Já brincou de ping-pong? Já, vamos brincar de Então novo. vamos lá. Pessoas. Fundamental. Empresa. O futuro. O hoje. Estar consciente no aqui e agora. O futuro. Pessoas felizes geram resultado. Cuide das pessoas que estão com você. E empreendedor ou empreender. Tenha coragem, vá em frente e siga seu coração. Vale a pena. Vale a pena. Rosângela, muito obrigado, viu? Pessoal, curta, compartilha, comenta se você gostou desse podcast. É só a estreia, vai vir coisa muito legal aí. Obrigado, Rosângela. Obrigada.